Tá. Agora a gente está vendo o fenômeno de academia, as pessoas elas estão seguindo, estão indo, mas é importante que elas façam direito. E outra coisa, Malu, é importante que elas treinem com um profissional de educação física. Como Porque você elas citou. olham no Instagram, elas olham no YouTube, eu sei fazer isso. E de fato, quando você chega numa academia, você vê pessoas levantando peso, flexionando articulações. Não é isso que se faz. Fazendo esforço, né, em vez de atividade. O que se faz é contrair, dando tempo sob tensão ao músculo. E essa área é a necessidade do profissional de educação física para o sujeito ele aprender a treinar e não fazer esforço. Por quê? Porque fazer esforço não necessariamente vai te levar a algum lugar. O treinamento, sim, vai te levar em algum lugar. Então, quando você programa, por exemplo, o treinamento de uma pessoa, o que você busca? Você busca trazer a identidade que ela deseja através do que é a necessidade de treino para ela. Exemplo, você pega um sujeito todo musculoso, mas que ele tem uma barriga lisa. Muitas vezes até protrusa. E você percebe que aquilo lá não é uma pele que é grossa. A pele é fina, mas a musculatura não está desenvolvida. Porque você pergunta para ele, o que você treina? Segunda-feira eu faço peito, terça eu faço perna, quarta eu faço costas, quinta eu faço ombro e sexta eu faço braço. E você treina abdômen quando? Nunca. Então como que você quer ter o abdômen trincado? E outra, vamos colocar pimenta no teu conceito de beleza. Beleza atlética, tá? Eu lembro quando eu levei a Roberta para o Raio para ver uma competição de fisiculturismo, né? E a gente passou nos bastidores para ela ver os atletas e as atletas. E ela achava o fisiculturismo uma coisa meio, né, difícil, porque como é que você vai julgar isso? É que nem Exato. Porque disputa pra mim de... tem essa coisa do gosto, sabe? Não é só... E ela achava que era completamente subjetivo. Né? E que nem carnaval, cara, juro, eu acho que os caras que julgam carnaval merecem um Nobel. Né? 9.9. Eu sempre falei isso, cara. Da onde vem? 9.9, tá de sacanagem com a minha cara. Exatamente. 9.7. Pô, perdeu 2 décimos aí. Errou no refrão, né? Então, não é possível. E o fisiculturismo não é. O fisiculturismo é uma questão de volume, proporção, definição. Sim. Então, eu sentei com ela, contei isso, eu falei, olha, né, porque às vezes a gente tem até vergonha de olhar. Não, isso é um físico humano, né, Deus fez, perfeito, olha, né, é simples. Ela falou o primeiro, segundo, terceiro das 3 principais categorias e acertou. Você acertou? Sou boa nisso. Olha. A única Eu coisa é que gosto quando... muito de fisiculturista. É muito eu gosto legal. muito. A única coisa é que, assim, a gente estava num estádio, tinha 6.500 pessoas, né, 6.500 americanos, né, e quando o Eduardo Corrêa, que é o nosso amigo, ele subiu para competir, levanta a sua Roberta Carbonara e vai, Edu! Mas posso te contar o que aconteceu Amor, depois? 5 aqui não anos é o depois eu tava Palmeiras. lá e a hora que o Edu entrou, tinha mais de 150 de pé falando vai, Edu. Tá vendo? Pode perguntar Então, mas pro Edu. naquela Ela época era fez só uma nós, legião. coração. É, Isso, tem um arrasou. time. Claro, torcida organizada no fisiculturismo. Precisava disso, o Então tá esporte. aqui a nota, Roberta Carbonara iniciou torcidas organizadas do No fisiculturismo, fisiculturismo. mais ou menos em Lá 2010. em Vegas. Né? Nossa, Muito chique. bom. E Não, isso foi também o raio, a mano. primeira Foi o briga raio. de torcida. Também, a primeira vez. Fazem isso. Exatamente. A Ariana ainda, nossa senhora, você não precisa nem tacar a bomba. A gente infiltra uma pessoa na outra torcida. Mentira. Só pra ter a terrível. treta, né? E aí, o que acontece? Quando você tem essa noção de que é forma, de como você vai manipular isso, você percebe que a pessoa não quer fazer. Então, você fala pro sujeito, fulano, mas teu treinador não te dá treino? Ele dá, mas nunca dá tempo. Eu falei, mas é o mais importante. Por quê? Porque a beleza atlética, além de ser a harmonia do que você está vendo, é uma coisa chamada informação visual. É a diferença. Por que eu acho que você não teve essa experiência, por exemplo, com o Bruno, mas... Eu já tive fase que eu tava muito pesado. Então, o que Já acontece? Mas não é igual a sua fase pesada. Bem diferente, né? Mas eu tive fase que eu tava muito pesado. E assim, quando você tá mais pesado, com uma dieta com mais caloria, é mais gostoso treinar, porque você tem mais energia, você recupera melhor, Seus você não tem músculos dor. estão cheios de glicogênio, né? Exatamente. Se você quiser fazer uma série a mais, você faz. E pro meu caso, isso é importante, porque eu gosto de treinar. E eu gosto de separar os pedacinhos. Acho que eu vou treinar um pouquinho de posterior de ombro agora. Eu faço ali. Quando você tá numa fase de restrição, não de restrição calórica absoluta, mas você tá trabalhando com Restringido. menos caloria do que você gostaria, o treino ele é mais difícil, Sofrido. Uhum. né? E a Pois bem. recuperação também. E a Roberta, ela falava assim, não, mas você tá grande, agora você não tá bonito. O que ela tava Ai, falando gente, pra não mim? era bem assim. Não, O que ela tá falando? Mas eu falo pro Bruno Eu falo também, fofamente você tá essa quase frase. gordo, amor. É melhor... Não, mas você sabe o que por quê? Mas você sabe por que eu falei? Fácil, sim. Mas é porque o Bruno não quer ficar... Ele não quer ganhar músculos. A Malu, ela sabe que eu sou leonino.
né? Que E eu aí ligo ela pra vai no- imagem, então ela segura um Dá pouco uma- assim. Uhum. Eu cheguei pra ela uma vez e eu tava me achando meio gordo e falei, amor, eu tô gordo? Ela, não tá gordo, mas tá quase. Tá Fofíssima. É quase o 9.9 da Qual? da edição, Quase um né? 9.9. Não, mas pra ele o que eu falei foi porque ele tava nesse lance de, não, eu tenho que comer pra crescer. E realmente, comer pra crescer do Paulo é eu trabalhar em 2 empregos pra fazer mercado. Porque você imagina a quantidade de comida, você entendeu? Porque ele é muito É grande. nesse nível real, isso já aconteceu na minha vida. Digo de passagem que aos 27, 28 anos foi o que eu fiz. Eu fui para outro emprego, porque a hora que eu chamei ele para morar no meu apartamento, eu falei, onde mora um, mora dois, onde come um, come dois. Só Ela que Onde não come não. um, que era come 15. 22, cara. A hora que eu fui fazer mercado, acabou na mesma semana, eu falei, era do mês. Eu comprei pro mês, amor. Muito bom. E acabou. Então, quando eu falei, não precisa ficar, você tá ficando muito grande, mas é tão bonito quando você tá menorzinho, sabe? E aí ele respondeu. Mas o que que ela tá olhando? O que ela tá olhando é a quantidade de informação visual. E realmente, o que que acontece? Você vai carried away, porque é gostoso treinar, você se recupera rápido, você tá com uma alimentação mais farta, você dorme melhor, né? E você se sente mais disposto para fazer as coisas. Eu não fiquei com obesidade, com nada disso. Não, Né? foi Não tem, massa. esquece esse negócio de off pra mim, o cara que não é atleta, fala, tô em off. Não, você tá em never, né? Parou. Né? Vamos, até o João riu. Então, não é nada a ver. Mas eu tava de um jeito pesado que a minha definição, ela começou a sumir. E o que que eu percebi? Eu percebi que ela tava de olho naquilo que era a parte, né, do diferencial do sujeito que contorno, treina, que é o né? quê? É ter informação visual. Então, quando você pega uma pessoa e que você compromete a quantidade de informação visual, que foi o que eu sentei para ela e expliquei, lá em Ohio, eu falei, olha o que é a definição. A definição não é simplesmente o que é a espessura da pele. É a harmonia dos músculos, é a proporção entre espessura de pele e espessura de músculo, é o quanto você vê o arredondamento do músculo, é quanto você vê a muscularidade do indivíduo, ou seja, quanto de informação visual você tem. Né? E é isso que é uma das coisas que a gente trabalha. Você falou do Bruno, por exemplo. Bruno, a gente não precisa trabalhar tamanho, mas a gente trabalha muscularidade, que é essa sensação de conseguir enxergar o músculo. E muito poucas pessoas, elas querem trabalhar os segmentos que são necessários para criar isso daí. Porque, por exemplo, para você valorizar um atleta de fitness, uma das coisas que você precisa é ter um abdômen mais trabalhado. Então não adianta nada você ter aquele 60 de braço, mas se você tiver um abdômen flácido com a musculatura, sem demonstrar o que é a espessura do reto abdominal, sem ter um transverso do abdômen potente que vai fechar e amarrar a sua cintura, 90% do trabalho foi, porque todo mundo vai ficar olhando naquele abdômen não trabalhado e ninguém vai olhar no resto que está super trabalhado. Então, o físico equilibrado, ele não tem áreas que o americano chama de underdeveloped, né? Não tem essa palavra, é subdesenvolvida, né? Ele é todo equilibrado. E ainda as pessoas, elas olham os meninos como se eles fossem um braço, como se eles fossem, um peitoral. E não é assim. A gente olha pessoas que têm físicos maravilhosos e que não têm o mesmo nível de definição, por exemplo, num atleta. Mas você fala, poxa, isso me agrada mais do que aquele atleta. Para mim é mais difícil chegar naquilo do que no do atleta. E eles têm razão. Então, muitas vezes, Malu, as pessoas elas não se sentem confortáveis em abandonar o que é os paradigmas delas. Por exemplo, eu tenho que treinar menos braço para treinar abdômen. Eu tenho que treinar menos peito para treinar abdômen. Não vou continuar treinando peito. E o fato é que muitas vezes, do ponto de vista de treinamento, esses paradigmas, eles funcionam como se fossem fatores limitantes. Isso é uma das outras coisas que Sim. vem com maturidade atlética. Sim. Vou te dar um exemplo. Eu estava com uma quantidade de treino, eu fui aumentando a quantidade de treino de braço, porque eu tenho um tronco que, se eu deixar sair da proporção do meu braço, né, fica estranho. Então, eu sempre tenho uma quantidade de braço que é proporcional ao que eu tenho de largura de pescoço, largura de panturrilha, porque aquilo visualmente, ele encaixa, tá? Só que eu cheguei numa situação onde eu estava treinando 60 séries de braço por semana. 60 séries de braço por semana é um caminhão de série. Eu que o digo. E aí, o que a gente tem que o fazer? tempo que ele ficava treinando. Eu estava treinando 2 horas e 20 para conseguir dar conta disso, 2 horas e meia. Não tem corpo que aguenta isso durante muito tempo, aguenta um período. E né? você aí, treinando meia hora, falando, ai, fiz muito. Não, chega, faz uma série de bíceps e faz 30 de WhatsApp e fala, já deu horário, tchau. 30 de Não, e 4 de Instagram, né? Vai fazer um post aqui, tá pago. Tá devendo pra quem, né? Essa é a primeira pergunta. Então, eu tive que fazer uma coisa, por exemplo, tem paciente meu que não consegue nem imaginar. Eu fiquei 5 semanas sem treinar braço. 5 semanas.
Isso daí, no mundo do treinamento, a gente chama de destreinamento programado. Para o seu corpo entender o estímulo depois, né? Exatamente. Para aquele nível gigantesco de treinamento cair, em 4, 5 semanas, eu não vou perder 1 centímetro de tamanho de braço. 4 semanas sem treinar também. Só que eles não Às vezes até precisavam mais. de treinamento. Esse pessoal até ganha braço. Ganha gordura ali. Ganha uma preguinha. Vamos falar desse pessoal que não treina também. Mas assim, do pessoal que treina, tem essa coisa. E os caras não conseguem se destacar disso. Não tem que fazer. Né? E tranquilamente, fiquei 5 semanas sem treinar braço para agora voltar. E aí o que acontece? Eu treino muito menos e eu tenho o resultado que eu não estava tendo. Por quê? Porque eu estava sobretreinado. O pessoal que nunca treina, o que eles querem fazer? Querem emagrecer. Eles querem milagre. Vamos apelar menos para a religião, né? Porque nem milagre faz isso, né? Porque se Deus pudesse olhar e falar assim, ele ia falar, filho, você tá tão errado na sua vida. Tipo que... aquele meme, né? Só Deus né? pode julgar. Ele tem Não, exatamente. É capaz do diabo subir do lado dele e falar... Você viu esse quando daí, você mas nem perguntou no se ele inferno ainda faz era isso. do fisiculturismo, que ele não te respondeu, você percebeu o quanto ele Sim. ainda é, né? O quanto ele ainda, quando ele fala de atividade Mas física, não sai, isso não sai. tem como. Eu Por falo, isso o que eu Paulo, gosto muito ele do fisiculturismo. o Paulo, ele é atleta, né? Eu conheci o Paulo com 13 anos, atleta, antes de conhecer o Paulo médico. E sendo médico, ele nunca deixou de viver como um atleta, entende? Então, assim, quando as pessoas falam, tá fazendo isso para mudança de físico, o Paulo nunca fez para mudar um físico ou parecer com o físico de alguém ou qualquer coisa do gênero, tudo bem. Arnold, talvez, em algum momento bem maturo da vida dele, ele já falou que queria. Mas, hoje, ele não se compara com ninguém. Mas as proporções são parecidas, né? A questão... Vocês botam uma foto já. Agora ele tá feliz. Sim. Agora pode encerrar o podcast. Agora, galera, ele ouviu o que ele queria. Mas a verdade... Lembra que a questão da ideia, que informação você quer passar? Então, não é porque é do Arnold, é porque ele tem uma harmonia física que me chama a atenção. E o processo, o Paulo gosta. Eu tô voando